Boa noite a todos, vamos começar nosso programa Gráficos no Radar e no último pregão de agosto o Ibovespa fechou com queda de 0,80% aos 118.700 pontos. Ele veio testar o suporte na linha dos 118.300. Caso respeite esse patamar e volte a subir a partir de amanhã, ainda daria para acreditar no movimento de retomada em busca dos 121,5 e dos 125.300. Gráfico do índice Bovespa na tela, hoje um dia de realização de lucros, ele veio testar o suporte na linha dos 118.300 pontos, fechou o pregão acima desse patamar aos 118.700. Até aqui, a estrutura ainda nos parece de formação de fundo, o índice tem próximos objetivos apontando para os 121,5 e para os 125.300, a reta que vem lá do topo histórico. Do lado negativo, na eventual perda dos 118.300, o Ibov ainda encontra suportes aos 116,5, a mínima recente foi no 114.800. Atualizando o saldo do investidor estrangeiro na nossa bolsa, a B3 reportou que na última sexta-feira, dia 27, houve entrada de 191 milhões de reais e com isso, no mês de agosto, o investidor estrangeiro já ingressou com 6 bilhões 576 milhões de reais. Já o dólar apresentou mais um pregão negativo, perdeu a reta de suporte que passava nos 5,18. Nesse momento que eu gravo o programa, ele está trabalhando aos 5,17, com 0,34% de queda. Na mínima do pregão, ele chegou a tocar nos 5,11. Por aqui, na confirmação da perda dos 5,18, o ativo passaria a olhar para a LTA, que vem lá de 2019 e que passa hoje na região dos 5,07. Aqui sim seria o melhor ponto para uma reentrada na compra. Após a forte alta de ontem, hoje o S&P 500 realiza um pouco de lucros, nesse momento com uma leve queda de 0,10% aos 4.523 pontos. Ontem ele renovou o recorde histórico, tocando nos 4.537 pontos e também vai confirmando uma bandeirinha de alta que tem projeção de objetivo apontando lá para os 4.617. Um pouco mais acima, nos 4.700, é o nível por onde está passando o teto do canal iniciado lá em novembro do ano passado. O suporte para essa bandeira ficou marcado nos 4.470. Passamos agora para as ações, começando com a Vale, um pregão de baixa, ela caiu 1,87% aos 98,18 e por aqui a Vale tem melhor suporte nos R$ 94, é onde passa a sua LTA, que eu tracei a partir da mínima do ano passado, de março, e se ela der chance neste patamar, seria uma melhor entrada na compra. Do lado superior, ela tem gap para fechar aos 103,5 e principal resistência de curto prazo no 105,5. E com a forte queda do petróleo lá fora, a Petro, que acompanhou esse movimento, neste momento ela recua 3,5% aos 27,30, não confirmou, portanto, o rompimento da reta de resistência que passava nos 27,90. Caso ela não retorne rapidamente acima desse patamar, ela teria próximo apoio marcado nos 26,5. E do lado superior, na confirmação da quebra da resistência, a busca mais longa apontaria para os 31,70. Itaú começou o pregão com uma forte alta, na máxima tocou nos 31,27, mas no finzinho perdeu força e vai fechando a 30,75. Com isso, ele ensaiou a quebra da resistência nos 30,94, mas deixou apenas o pavio do candle para fora, ainda não foi dessa vez. Tem suportes marcados aos 30,18 e aos 29,65 e apenas ganha força na compra, vindo acima de 30,94 e de 31,50. E neste caso, a gente traçaria uma bandeira com próximo objetivo, projetando na região entre 32,93 e 33,40. Analisando agora os ativos solicitados pelos nossos investidores, lembrando que não fazemos análise da Bradesco e da Odontoprev por questões de governança corporativa. Vamos começar então com o gráfico da Klabin, que rompeu a resistência do canal de baixa, isso aconteceu no pregão do dia 25, essa resistência passava na região dos 26,20, agora ela oferece suporte nos R$ 26,00, a reta inclinada para baixo, e por aqui, mantendo-se acima dos 26, a Klabin pode confirmar uma bandeirinha, e essa bandeirinha pode ter uma projeção de objetivo mais longa, apontando lá para a região dos R$ 29,00, passando antes pela resistência intermediária nos 28,42. Este é o gráfico da Ultrapar numa escala diária, a tendência é de baixa, pois ela perdeu a base do canal de alta em meados de junho, a base passava na região dos R$ 19,00, ela fez um pullback para validar este canal como resistência agora na região dos R$ 19,95, respeitou este patamar e voltou a cair mais fortemente. Agora ela atinge um objetivo na região dos R$ 14,32, pode começar um processo de reação. Para isso, a Ultrapar precisaria vencer inicialmente a resistência dos 15,66, depois dos 16,12 e neste caso ela teria gap para fechar nos 16,55 e próxima busca apontando para os 17,15.
O gráfico da CIA em escala semanal tem um gráfico parecido, ela perdeu também a base do canal de alta que passava na região dos 12,06, isso aconteceu no início do mês, e já pode ter atingido o primeiro objetivo baixista que apontava lá para os 9,26. Ela chegou a bater 8,81 no pior momento da semana, mas aqui um nível onde ela pode começar uma reação. Hoje ela fecha o pregão a 8,95 e caso conseguir retornar acima dos 9,26, abriria espaço para um repique até os 10,58 inicialmente. Este é o gráfico da Tecnos numa escala diária, aqui é a formação do tipo bandeira de alta com o rompimento dos 2,65 e posteriormente dos 3,07. Próximo objetivo deve ser lá no topo, marcado nos 3,74. Esta bandeira, no entanto, teria potencial para fazer o ativo buscar um ponto mais alto, ali nos 3,90. Do lado de realização de lucros, os 3,07 atuaria como primeiro suporte. Gráfico da Marfrig numa escala semanal, aqui a segunda bandeira de alta consecutiva já está em andamento. Com a quebra dos 21,56, esse ativo ficaria livre para dar um voo mais alto. A projeção poderia levá-lo até os 25,51. Hoje, a Marfrig fechou em queda junto com o mercado aos 20,58. Este é o gráfico da CVC numa escala diária, o ativo recua em direção ao gap que está em aberto na linha dos 20,74, ela fechou o pregão com uma queda de 3% aos 21,35. Se respeitar os 20,74 e voltar a subir, a gente pode estar diante de uma bandeira de alta. Aí, a CVC poderia partir para um objetivo mais longo, que projetaria lá no topo, nos 28,57. Já do lado inferior, na perda dos 20,74, aqui seria topo e ela poderia recuar até 18,92. A PetroRio apresenta tendência de alta para um prazo maior, no curto prazo ela se encontra lateralizada dentro de uma congestão retangular, o primeiro apoio é nos 18,82, a base da estrutura lá é nos 16,40. Do lado superior, resistências ficaram aos 19,74, aos 20,66 e a mais forte na máxima histórica, nos 21,99. Só acima deste ponto daria para acreditar numa alta mais forte, que miraria nos 23,66. A fertilizante Zeringer, após o movimento de alta, deixou sinais de topo na região dos 25,98. Ontem ela largou um doji, hoje ela tentou uma melhora, está subindo 2,87% aos 23,68, mas enquanto não vier acima dos 25,98, a estrutura ainda pode ser negativa. O objetivo pode ser um retorno até o suporte marcado aos 19,67. Já no caso de quebra dos 25,98, aí sim o ativo retomaria a força compradora e passaria a olhar para 30,51. E vamos ficar de olho no gráfico da Taesa. Aqui a análise numa escala semanal, ela ganharia força se viesse acima dos 40,79, seu atual recorde histórico, confirmando a segunda bandeira de alta consecutiva. Esta teria uma projeção mais longa lá nos 48,93, passando antes pela resistência intermediária nos 43,90. Bem, pessoal, essas foram as análises que eu separei para hoje. Me despeço por aqui. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.